Olá, boa noite. No ar, mais um Hora Tricolor, um terceiro programa e esse sim de uma grande importância. Acabou há pouco São Paulo 1, Novo Horizontino 0. Antes de chamar meus amigos, hoje eu estou aqui com o Gui, com o Raul. Eu gostaria de dar uns parabéns aí e um grande apoio aí que nós temos na internet, no Twitter. Um abraço para você, o @paulistano do Twitter, o Claudemir e o Wellington Martelli, que tanto nos ajuda aí nas artes e acompanha bastante a gente também. Mas vamos lá, vamos tocar o barco rapidinho, porque hoje tem muito assunto no Hora Tricolor. Boa noite, Gui! Fala, Jason! Fala, Raulzito! Classificados aí para mais uma semifinal de Campeonato Paulista. Claro que tem muita coisa para ser discutida do jogo de hoje. Fazer, lógico, a projeção agora para o clássico contra o nosso velho e bom freguês Palmeiras. E vamos embora para mais uma Hora Tricolor aí. Beleza, beleza. Vamos tocando o barco então. E você, Raul? Boa noite, querido. Boa noite, Carlão. Boa noite, Gui. É isso aí. Vamos mais uma Hora Tricolor com a vitória, classificação. E agora é ir para cima do próximo jogo. Vamos comentar sobre esse também, que tem muita coisa para falar, sobre os jogadores. Tem notas no final, então já fiquem aqui que vocês vão ver aí no final as notas. E tem muita coisa para falar. Vamos embora. Vamos embora. Gostaria de deixar aqui um grande abraço para o Ale que está viajando aí, não pôde participar hoje, mas está acompanhando o Hora Tricolor, como você. Acompanhe a gente aí em todas as redes sociais, Hora_Tricolor, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Raul, sobe a vinheta, meu querido. É isso aí, começamos mais um Hora Tricolor e vamos agora destrinchar tudo sobre São Paulo e Novo Horizontino. Passaram, na verdade, os 4 grandes aí do estado de São Paulo e hoje, agora há pouco, no Morumbi, para mais de 50 mil pessoas. Alguém tem o público aí exato? Vocês viram a divulgação do público? Alguém? Cara, eu não tenho não, Carlão, mas eu tenho quase certeza que passou de 50 mil pessoas aí. Um grande Sim. público, né? Principalmente se tratando de uma segunda-feira de carnaval. E, assim, mais um espetáculo, mais uma festa impressionante da torcida do São Paulo. Corriqueiro, né? Perfeito, Gui. A parcial aí na metade da tarde já era de 49 mil e o São Paulo sempre espera fechar cativa proprietário. Ô, cativa proprietário, temos que resolver isso. E tantos outros setores aí que eles não conseguem fechar antecipadamente. Mas deve ter sido por volta disso mesmo. O São Paulo teve um jogo difícil, como Carlão, esperado. Não. Oi? 52.315 torcedores. E eu falo a renda para Ma... você. R$ Por favor. 3.371.196 reais. Parabéns, obrigado, Raul. Parabéns à torcida do São Paulo. Você, torcedor que compareceu. A torcida do São Paulo esse ano ainda não tinha comparecido com esse público. O jogo era muito importante pelo adversário e pela pressão dos outros grandes terem vencido. O São Paulo teve um jogo difícil por tudo isso e eu gostaria, a partir de agora, de destrinchar isso com o Gui, com o Raul e com você. Você que acompanha a gente no YouTube, nos siga lá e acione o sininho, compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Ô Gui, como que começou esse jogo? O São Paulo iniciou no 3-5-2, teve dificuldade no começo. Como que você viu a partida, Gui? Então, Carlão, o Zubeldia escalou o São Paulo num 3-5-2, mas que, ao meu ver, não funcionou.
porque o São Paulo se comportou dentro de campo como se estivesse jogando num 5-3-2. Ou melhor, num 5-4-1. Por quê? Porque o São Paulo ele entrou com 3 zagueiros, só que tanto o Cédric pela direita como o Enzo pela esquerda, ele não tem características ofensivas. Eles são limitados na parte ofensiva. O forte deles é a marcação. Então entrou com 3 zagueiros e 2 laterais. Né? Então o São Paulo entrou para jogo. Ele talvez na cabeça do Zubeldia seria um 3-5-2. Mas o São Paulo, dentro de campo, se comportou num 5-4-1, praticamente com uma linha de 5, porque o Cédric e o Enzo Dias não tem essa característica ofensiva, como eu coloquei, além dos 3 zagueiros, e 4 jogadores no meio campo ali, e o Caleri, mais uma vez, isolado lá na frente. Né? Também dificulta muito para ele, né? Porque ele tem que jogar contra toda a zaga adversária. Não é municiado, o São Paulo fez um péssimo primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, claro que com a pressão também, a necessidade do São Paulo fazer o seu gol e buscar a classificação de maneira direta sem necessitar dos pênaltis, né? Sem a necessidade dos pênaltis, o São Paulo ele foi um pouco mais incisivo. Mas eu acho que hoje o jogo ele se tornou um pouco mais difícil do que aparentava, muito por conta das escolhas do Zubeldia, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Com certeza, Gui. O São Paulo que enfrentou o Novo Horizontino, que tem sido aí ao longo dos últimos campeonatos, eu particularmente não gosto muito de falar de histórico, de estatística, porque eu acho que cada jogo tem a sua história própria. Mas o São Paulo vem tendo dificuldades contra o Novo Horizontino, inclusive no título do Crespo, o único jogo que o São Paulo perdeu naquele campeonato foi para o Novo Horizontino. Porém, temos um asterístico aí chamado Dona Edna. Naquele jogo ela apitou pessimamente, teve erros graves que futuramente ela pediu desculpas para o São Paulo. E esse bastidor que a torcida tanto cobra do São Paulo, na verdade a falta dele, o que o São Paulo fez há 2 anos atrás no Legends de São Paulo e Milan? O São Paulo presenteou a Dona Edna para ela apitar o jogo do Legends. E hoje, mais uma vez, muito longe de ela ser a responsável, mas mais uma vez ela foi muito mal tecnicamente. A gente vai falar bastante sobre isso também. Mas para começar aí com o Raul, você enxergou dessa forma aí do Gui e de mim também, o São Paulo com grandes dificuldades no primeiro tempo. Como que você viu o jogo, meu querido? É bem isso que o Gui falou. Eu acho que o São Paulo começou muito recuado. E é impressionante, porque o São Paulo joga no Morumbi, precisando vencer o jogo contra um time pequeno, e joga recuado. Quando eu vi a escalação, eu pensei exatamente o que o Gui falou. Pô, ele entrou com o Cédric na direita, que não tem vigor ofensivo nenhum. E entrou do outro lado com o Enzo Dias, que a gente sabe que só sabe defender. Inclusive, ele que desarmou para dar o passe pro Oscar, que ligou o Lucas na hora do gol. Golaço, por sinal. Mas é muito pouco para o São Paulo, né? Na projeção, a gente vai até falar disso, para o jogo contra o Palmeiras, que, cara, é muito pouca produção porque o São Paulo pode oferecer. E em certos momentos até tomou sufoco do Novo Horizontino. O final do primeiro tempo, o Novo Horizontino estava finalizando pro gol. Então, preocupa, né? Porque o mínimo seria um time grande, um time do tamanho do São Paulo, fisicamente, ser melhor do que o time do Novo Horizontino. E nem isso. Partindo desse princípio seu, Raul, e do Gui, vocês estão querendo dizer o que com isso? Se eu interpretei errado, já que entrou no 3-5-2, deveríamos entrar então com laterais mais ofensivos como o Igor, Vinícius e o Wendel? Seria isso mesmo, Gui? Com certeza, Carlão. Até no último vídeo, eu até coloquei aí que eu escalaria o Igor Vinícius, mesmo não gostando dele tecnicamente, mas eu expliquei que seria justamente para não ocorrer o que aconteceu hoje. Porque o Cédric ele tem características defensivas. Então, se o Zubeldia
né, ele fosse optar pelo Cedric, eu acho que o São Paulo deveria entrar num 4-4-2, um 4-3-3, né, enfim, uma linha de 4 atrás, 2 laterais e 2 zagueiros. Porque senão fica assim, naturalmente, vamos lá. Naturalmente, o Novo Horizontino, quando ele vem enfrentar um time como o São Paulo no Morumbi, ele já vem com um ferrolho, o famoso ferrolho suíço, né? Eles vêm com todo mundo atrás da linha da bola, vem para defender, especular alguma coisa no contra-ataque. Aí o São Paulo é armado dessa maneira pelo seu brilhante técnico, aí facilita ainda mais o que os caras estão tentando fazer. Então, assim, para o jogo de hoje, eu teria colocado sim o Igor Vinícius na ala direita. Claro, se ele tivesse optado por 3 zagueiros, né? Agora, na lateral esquerda, por exemplo, o Enzo Dias fez uma boa partida. Fez uma partida, o Cedric também, mas dentro das características dele. Vocês perceberam também que depois da entrada do Wendel, tudo bem, o Novo Horizontino já estava mais cansado, tal, tinha mais a necessidade de buscar o gol, mas vocês viram como melhorou a parte ofensiva pelo lado esquerdo do São Paulo? Como Concordo. melhorou? Então, assim, eu acho que hoje a dificuldade do jogo passou muito pela péssima escalação, mais uma, né? Porque, na minha opinião, o trabalho do Zubeldia é abaixo da crítica no São Paulo. Eu sou um daqueles que não teria renovado com ele para esse ano. Para mim, o Zubeldia é abaixo da crítica. Ele não tem tamanho para ser técnico do São Paulo. Como que ele enfrenta um time do tamanho do Novo Horizontino dentro do Morumbi com uma linha de 5? E corre o risco de levar a partida para os. Né? Corre o risco de levar a partida para os pênaltis, de repente ser eliminado, que seria um vexame gigantesco, com mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Então, assim, o Zubeldia faz um trabalho patético no São Paulo. E olha, o Raul, o Gui tocou num assunto bacana quando ele falou do tamanho do Novo Horizontino. É claro que ele fala isso com aspas. Falando em tamanho. E com todo respeito ao Novo Horizontino, que é um time muito melhor treinado, era um time muito mais bem postado dentro de campo e sabia o que fazia dentro de campo, um jogo coletivo, né, do que o próprio São Paulo. Só para fazer esse parênteses aí, Carlão, desculpa. Imagina, perfeita colocação. Um time que com certeza demonstrou mais saber do que ele poderia colocar em campo do que o São Paulo, que tem mais capacidade. E, Raul, em cima de tamanho, eu tava olhando ali a dificuldade que o Gui citou no começo do programa hoje, que o Caleri teve. Rafael Donato, eu tava achando que era a árvore do Senhor dos Anéis. Parecia no Rock 3, o Rock com o Hulk Hogan. Impressionante, impressionante. Ele derrubou o Caleri, a Edna deixou correr solto, o cara foi tomar cartão amarelo só no final do jogo. O Zubeldia cobrou muito a Edna no intervalo, tomou amarelo. Foi muita dificuldade. O Raul, você acha que pela mobilidade do André Silva, aí é uma opinião minha, não seria um jogo para no primeiro tempo colocar o André justamente para sair dessa marcação? É difícil criticar hoje quem deu a vitória, né? E quem é ídolo do São Paulo. Para mim, o Caleri é ídolo do São Paulo. Pelo que ele representa. Claro, se a gente for falar em título, né? Não tem nem como, mas pelo que ele representa com a camisa de São Paulo. É até difícil criticar. Mas eu venho defendendo a titularidade do André Silva faz tempo. Faz tempo. Eu acho que ele é um jogador mais móvel que o Caleri. Ele faz o time jogar mais. Porque quando o Caleri joga, é natural o São Paulo rifar a bola nele, porque é um jogador que faz muito esse pivô. Inclusive, hoje, ele ajeitou uma boa bola pro Oscar, que com a qualidade que ele tem, conseguiu até bater pro gol. Foi para cima, mas conseguiu finalizar. Ajeitou uma outra bola também, fazendo tabela com o Lucas. Então, é um jogador que tem esse poder, né, de segurar o marcador. Que apanhou o jogo inteiro. O cara do Novo Horizontino era muito grande. Mas eu já venho defendendo o André Silva como titular. Eu acho que o Caleri tem que pegar um banco, assim como o Luciano pegou hoje, né? Pegou, porque não dá para vestir a 10 e ser meia do São Paulo. O Luciano tem que jogar perto da área. Não tô falando que o Luciano tem que ser mandado embora, que o Luciano tem que sair de São Paulo. Tô falando que ele tem que jogar perto da área, que é onde ele finaliza melhor, onde ele faz gol.
Então, é isso que eu defendo do Luciano. Agora o Caleri, pode falar. Queria pegar esse gancho, Raul, aí depois você complementa e fecha. Talvez o Caleri não precise ir para o banco. Talvez. Porque eu acho que é possível jogar com o Caleri e o André Silva. Porque o André Silva, né, Carlão? O André Silva é um cara de movimentação. Ele é um cara de movimentação. Como o Carlão gosta de falar, ele flutua. Ele é um cara que ele cai pelas pontas, ele vem buscar o jogo, ele é um cara mais rápido que o Caleri, entendeu? Então talvez possa jogar o Caleri e o André Silva. Assim como eles começaram jogando lá no próprio Parque Antártica contra o Palmeiras, na primeira fase do campeonato, né? Então, assim, eu acho que é possível os dois jogarem. Agora, neste momento, não tem como o senhor Zubeldia, que faz um trabalho patético, vou frisar de novo aqui, o senhor Zubeldia faz um trabalho patético no São Paulo, não tem como ele abrir mão dos dois artilheiros do time no ano, que é o André Silva e o Luciano. Não tem como. Quem vai fazer gol nesse time? Ah, Guilherme, o Caleri fez o gol hoje. Ok, o Caleri fez o gol hoje. Em uma oportunidade que ele teve. Porque o ataque do São Paulo hoje foi nulo. Hoje o ataque do São Paulo hoje foi nulo. E tecnicamente a gente sabe, a gente gosta muito do Caleri. O Caleri se tornou ídolo do São Paulo, sim. Aceitem ou não, o Caleri é ídolo do São Paulo. Mas a gente tem que ter também a grandeza de identificar quando o jogador está indo bem ou está indo mal. E o Caleri está mal tecnicamente. E ele precisa muito, nesse momento, de um suporte, ele seja do André Silva. Eu não gosto quando joga Caleri e Luciano, mas talvez do Luciano também, porque senão ele fica ainda mais isolado lá na frente. Agora sim, só para fechar e para devolver para o Raul ou o Carlão que pediu ali, não tem como nesse momento o André Silva ser banco do São Paulo. O Gui já me deu a deixa, o Gui já me deu assistência aqui, porque era justamente isso que eu vou falar. Com o André Silva, esse jogo de trombada, de pivô, ele não é somente isso. O André Silva, o estilo do jogo dele, que nem o Gui estava citando dos laterais, ele dá mais opções para esse ataque do São Paulo. Para o São Paulo ter jogadas diferentes. Eu acredito muito nisso. É claro que um técnico, no lugar do Zubeldia ou de qualquer outro, vai morrer de medo de mexer no time numa reta final. Mas tem hora que é necessário, tem hora que você tem que demonstrar que você é diferenciado como técnico, não só os jogadores, como técnico também. Raul, você teria essa audácia / personalidade de fazer alguma mudança nessa reta final? Porque agora temos o Palmeiras pela frente. Agora é um jogo complicado. Eu acho que o São Paulo tem que ir para o Allianz Parque. Não adianta querer ir lá com o time todo aberto. Não adianta. Agora tem que fechar a casinha. Tem que ir do jeito que o Zubeldia está montando agora, um sistema mais defensivo. Que o São Paulo, principalmente hoje, é claro, do jeito que ele montou o time, com 52 mil pessoas no Morumbi, ele não ia tomar sufoco de jeito nenhum, né? A zaga nem poderia sofrer, né? Mas tudo bem. Eu acho que vai ter que ir nesse esquema mesmo. O 3-5-2 ali fechadinho. Os laterais, aí nesse jogo sim eu colocaria o Cédric e o Enzo Dias, porque é um jogo que você tem que se fechar. E aí talvez no segundo tempo, dependendo de como andar o jogo, aí sim você troca os dois laterais, coloca o Wendel, que tá chegando agora também, deve estar sem ritmo, e do outro lado o Igor Vinícius, que corre, aí você começa a mudar o time. Mas a princípio eu entraria assim, como ele entrou hoje para fechar o time mesmo. Talvez usar o esquema do Gui com o André Silva e o Caleri, ou talvez o Luciano e o André Silva, enfim, algo assim. Sabe por que isso é importante, Raul? Porque eu vejo esse São Paulo só fechar a casinha e não ter tantas opções no ataque como nesse jogo de hoje e como foi no confronto do Allianz Parque desde o final do ano passado. O São Paulo jogou muito só pelo resultado, muita crítica em cima do Zubeldia, falando que o São Paulo não era time pequeno para isso. O meu medo é esse. Eu sei que mata-mata ele tem essa característica de Copa na reta final. Então eu sei que isso ajuda. Beleza. Mas, Gui, para vencer,
para passar de fase, para ir para a final, para ser campeão, isso não é muito pouco, meu querido? Eu acho que o jogo provavelmente vai ser na segunda-feira, né? Eu tava dando uma olhada, uma espiada aqui no Twitter. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque assim, São Paulo e Palmeiras dá sempre confusão, né? A partir do momento que foi definido que seria São Paulo e Palmeiras, já começou a disputa para ver onde vai ser o jogo, porque vai ter show lá no estádio da W Torre, todas aquelas coisas. Enfim, depois a gente fala disso daí. Voltando ao tema principal, como o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras? Não acredito que o Zubeldia ele fuja muito da escalação de hoje. Não acredito. Até porque o São Paulo vai jogar fora de casa, entendeu? Hoje em dia não. Já tem alguns anos, talvez mais de década aí já. Aliás, já tem mais de década, porque desde 2008, 2009 começou essa coisa de torcida única e tal. Então, assim, já tem mais de uma década que os clássicos paulistas, o São Paulo ir jogar contra o Palmeiras no estádio do Palmeiras, o São Paulo ir jogar contra o Santos no estádio do Santos, o São Paulo ir jogar contra o Corinthians no estádio do Corinthians, é como o São Paulo ir jogar com o Grêmio em Porto Alegre, com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, com o Flamengo no Maracanã. É jogo de torcida única, é território hostil, é território inimigo. Não tem um mísero torcedor do São Paulo lá. E quando eles vêm jogar no Morumbi, é a mesma coisa. E desde então, existe uma vantagem muito grande nos confrontos para quem joga em casa. Naturalmente, você joga dentro da sua casa, você vai se impor. E aí você acaba tendo melhores resultados do que o visitante. O São Paulo jogando como visitante no estádio da W Torre, o São Paulo não tem um histórico ruim como tem, por exemplo, jogando no estádio de Itaquera, lá contra o Corinthians. Inclusive, o São Paulo tem várias classificações decidindo lá no estádio da W Torre. Várias classificações, nós classificamos lá dentro. Né? Então, assim, eu não vejo tanta dificuldade do São Paulo enfrentar o Palmeiras lá dentro. Como que o São Paulo vai se comportar lá dentro? Eu acredito que vai ser com um time muito próximo o time de hoje. Mas tem um detalhe. O momento do Palmeiras pede que o Palmeiras tente se impor contra o São Paulo. Então eu acredito que o Palmeiras vai tentar ir para o abafa desde o começo. Então é necessário o São Paulo entrar um pouco mais precavido, sim. Porque ninguém consegue manter o ritmo em cima 90 minutos. O Palmeiras vai começar naquele jogo, aquela loucura, tapetinho, né? Aquele gramado lá que a gente sabe como é, a bola mais quica mais, a bola corre mais, enfim. O Palmeiras vai tentar fazer, mas vai conseguir fazer isso por quanto? 15, 20, 25 minutos no máximo. Depois, naturalmente, os caras vão dar uma aliviada. Então, assim, eu acho importante o São Paulo entrar um pouco mais retraído, sim, com 3 zagueiros. Pode ser 3 zagueiros, mas se entrar com 3 zagueiros, eu não entraria com o Cédric e o Enzo, porque em algum momento você tem que ter uma válvula de escape. Se você deixar o adversário martelar, uma hora você toma, não tem jeito, né? E dependendo assim, 25 minutos do primeiro tempo, 2-0 para os caras, já era. Já era. Então, assim, é importante você controlar a primeira parte do jogo, os primeiros 25 minutos, tirar aquele ímpeto do Palmeiras. E para isso, o São Paulo vai ter que entrar mais defensivo, mas volto a frisar. Eu, particularmente, entraria com 3 zagueiros. Acredito que o Zubeldia vai entrar com 3 zagueiros, mas as alas, eu entraria com o Wendel e entraria com o Igor Vinícius, porque são jogadores que têm velocidade e a característica dele é muito mais ofensiva do que defensiva, em contrapartida do Cédric e do Enzo Dias, que são laterais, não são alas. Então, essa seria a minha postura. Segurar um pouco o ímpeto do Palmeiras nos primeiros 25 minutos, num 3-5-2 clássico, com 3 zagueiros e 2 alas, porque o Palmeiras vai vir para cima, mas vai dar espaço, e aí o São Paulo teria 3 velocistas natos, Igor Vinícius, o Wendel e o Lucas,
para puxar o contra-ataque, para pegar o Palmeiras desprevenido. Então eu armaria o São Paulo assim. Eu acho que, volto a falar, é importante segurar o Palmeiras nos primeiros 25 minutos, que foi o que o São Paulo fez na fase de classificação agora, e depois, lógico, o jogo equilibra, o São Paulo vai ter todas as oportunidades do mundo de sair classificado lá, como já saiu em várias outras decisões lá. Com certeza. Eu, particularmente, Raul e Gui, eu concordo com o Gui. Eu iria com alas de verdade, né? Alas com características de alas. É o que eu iria, é o que o Gui iria, mas partindo do princípio do Zubeldia, eu acredito que ele vai repetir o mesmo time. A gente tem que dar nossa opinião, mas também tem que dar a informação do que a gente acha que vai acontecer. Você mudaria alguma coisa ou você iria com o time idêntico também, Raul? Eu entraria com o Cedric e o Enzo Dias, talvez o Wendel na esquerda. Talvez eu colocaria o Wendel na esquerda. Por quê? Porque a gente tem meias que não marcam, gente. O Oscar não marca, o Lucas não marca. É um puta jogador pra sair, pra ir pro escape, pra arrancada, quando tá com a bola. Mas pra fazer esse papel sujo, não fazem. E o São Paulo já não tem o Pablo Maia, entendeu? Já tá carente de volante que faz esse tipo de papel. É por isso que na minha visão, não tem muito o que fazer. Esse papo de ir pra lá jogar bola, de ir pra lá... Eu acho que assim, eu concordo com o Gui, tem que segurar os caras aí os 15, 20 minutos do primeiro tempo, porque todas as vezes que o São Paulo ganhou foi desse jeito. Então não dá pra fugir de número, não dá pra fugir de estatística, né? Mas assim, eu acho que tem que ter a catimba, tem que ter a retranca ali, porque pra segurar, eles vão... A fase é deles, né? Então eles vão vir daquele jeito. E aí é onde o São Paulo vai ter que marcar e aí depois vai saindo para o jogo aos poucos. Por isso que eu falei das substituições. Não sei se vocês lembram, recente, a Copa do Brasil, que o São Paulo eliminou eles com o gol do David. O São Paulo segurou os caras e no segundo tempo eles foram para cima e aí o time abre todo. Entendeu? Aí a camisa pesa, acontece toda a mística com o São Paulo. Então acho que é isso. Só que para acontecer a mística, e aconteceu o que aconteceu na Copa do Brasil do ano passado, em outras oportunidades que o São Paulo eliminou o Palmeiras lá dentro. Para acontecer a mística, você precisa puxar o contra-ataque. Você precisa ter jogador velocista. Eu entendo a sua preocupação com o meio-campo do São Paulo, que realmente não é marcador. E agora a gente não tem o Pablo Maia, talvez o Luiz Gustavo volte. É uma possibilidade. Acho bem remota, mas parece que ele já estava treinando. De repente, o Luiz Gustavo, por 45 minutos, pode ser importante. Ele é um jogador que tem um poder de marcação bacana. E agora, até na bola aérea, tá? Bola aérea. Exato, a bola aérea também. O gol da quebra do Tabu Itaquera o segundo gol foi do Luiz Gustavo de cabeça. Né? Então, assim, isso é importante também, Raul. Você falou da bola aérea. O Palmeiras só joga no chuveirinho, cara. É só chuveirinho, é só balão pra área lá pro Flaco Lopes, o Gustavo Gomes, quando bate o desespero, eles mandam o cara pro ataque. Sabe, aquele desespero. Assim, o São Paulo vai ter que se defender fatalmente, naturalmente. Como seria o contrário também, se fosse o Palmeiras decidir num jogo único contra o São Paulo no Morumbi, vocês acham que eles iam vir de peito aberto? Não iam vir jamais. Você precisa segurar os caras nos primeiros 25 minutos. Segurou eles nos 25 minutos, o jogo iguala, eles vão dar uma cansada, é natural. Aí é a hora do São Paulo... E detalhe, tá? Detalhe. No jogo da primeira fase agora, que foi 0-0, o São Paulo não jogou com o Oscar e o Lucas. Eles entraram só no segundo tempo. O São Paulo jogou com o Caleri, André Silva e o Luciano. E o São Paulo se comportou bem. Na minha opinião, o São Paulo jogou até melhor o primeiro tempo do que o segundo tempo, quando entrou o Lucas e o Oscar. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem muitas opções. Tem muitas opções. O meu medo é o treinador. O meu medo é o técnico de São Paulo, que é fraco. Mas o São Paulo tem condições, sim, de sair classificado do estádio da W Torre ainda no tempo normal. Ainda no tempo normal. Inclusive, essa questão do técnico, quando o Raul cita o time do David, né? Hoje, o Zubeldia tem um time muito melhor nas mãos do que aquele time.
mas aquele time, ele parecia saber mais o que fazer e como jogar uma decisão dessa. O jogo desse ano no Allianz Parque, o São Paulo foi muito bem. Muito bem. Ele não deixou o Palmeiras jogar, só que o São Paulo também jogou muito pouco. E nós estamos precisando disso. Não dá para ficar contando apenas com pênalti, com alguma outra coisa. Eu não sei se o Zubeldia, que para mim também, como o Gui fala, está tendo um trabalho muito fraco, ele terá essa audácia de tentar algo a mais nessa parte ofensiva. Mas na parte defensiva, eu confesso para vocês que eu estou até um pouco tranquilo. Seja com o Palmeiras, o confronto, ou se fosse contra o Corinthians. Eu agora vou chamar o Raul, porque hoje, um confronto tão especial, mais do que merecido, nós darmos as notas dos jogadores. Então, Raul, pode puxar aí com a gente que eu já estou engatilhado com as minhas notas aqui também, hein? Bora, vou começar o meu aqui então, hein? Ó, Rafael no gol. Eu vou deixar o Rafael com 10, não é só por esse jogo, não. É porque é um dos poucos jogadores que voltaram bem, que começaram bem a temporada do São Paulo. E hoje não tomou gol, o São Paulo ganhou, tá classificado, não tem como deixar com menos. Muito seguro quando a bola vai nele, tá? Bola aérea, chute no gol. É um goleiro que agarra a bola, não fica rebatendo pro meio, pra lateral, pra onde for. Um goleiro que segura a bola. Importante, nota 10 pro Rafael. Ferrarese. Eu deixei a zaga inteira com 8. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Não tomaram gol, não comprometeram, trabalharam bem com os pés. Teve um recuo do Arboleda no primeiro tempo que eu não gostei, que ele recuou a bola pingando pro Rafael no meio do gol. O Rafael teve uma dificuldade para dominar, mas mesmo assim acertou o passe, então tranquilo. Mas deixei com 8. O Cedric, 7, para mim na média. É o que o Gui falou, é um zagueiro, né? É mais um zagueiro. Não sobe tanto, não apoia, então tá mais para a parte defensiva, mas tecnicamente também é muito acima. Então, nota 7. O Alisson, 7,5, muito importante no jogo do São Paulo. Vou deixar na média porque não achei que ele fez alguma coisa para sobressair tanto. Marcos Antônio, 7. O Oscar, 8,5. O Oscar é craque, hein, gente? Que jogador. O cara pega na bola, cara. Ele acha uma tabela, ele não erra passe. Ele que deu o passe. Imagina se a gente tivesse um técnico, hein? Exato. Então, assim, é o 10 que a gente pedia. 8,5 pro Oscar. O Enzo, que foi muito bem mais uma vez defensivamente, desarmou no lance do gol. Coloquei 8 pro Enzo Dias. O Lucas, 8. Deu o passe pro gol. Ganhou na corrida, né? Importante. E o Caleri, 8,5 pro Caleri pelo gol. E por ter brigado muito hoje também, que merece o Caleri. Boa! Gui, quer falar antes aí as suas notas? As notas. Não, assim. As minhas notas não serão muito diferentes do Raul. Eu acho que da maneira que ele colocou aí, eu concordo muito com ele. Na verdade, eu vou seguir o relator. Sigo o relator. Eu só vou adicionar aí a importância da entrada do André Silva e do Wendel. Eu acho que, é claro, pegaram o Novo Horizontino cansado, desesperado, não importa. Em muitos jogos existem determinados jogadores que entram nas mesmas circunstâncias e não conseguem fazer nada. O Ferreirinha também entrou bem, tentou algumas jogadas, mas o Ferreirinha ele é muito estabanado, né? Ele, assim, eu até brinquei lá na hora do jogo. O Ferreirinha fez uma jogada de Pelé e finalizou como Ferreirinha. Então, assim, muito bom. Ele fez uma jogada, driblou, foi para lá, para cá, chegou na cara do goleiro, enfim, tocou para fora. Então, assim, eu queria só sublinhar aí a entrada do André Silva, muito bem, como sempre. Para mim, ele é titular, não tem como deixar esse cara no banco. Não tem como, o que ele tem feito no Campeonato Paulista, jogado, colaborado pra caramba com o time, até fora da posição. No jogo contra o Palmeiras, lá na primeira fase, ele jogou no meio campo, que nem é a dele, o cara se desdobrou, jogou pra caramba, é artilheiro do time. Então, assim, o André Silva, o Wendel é um cara que ele tá se adaptando, né? Se readaptando ao futebol brasileiro, não tá no auge da sua forma física, mas quando entra, percebe-se que ele é um cara diferenciado.
E o Ferreirinha, que mesmo com todo esse jeito atrapalhado dele aí, é o que eu falo, o jogador velocista, ele consegue quebrar essas linhas quando tá tudo, o time adversário tá todo para cima, tá tudo bagunçado. O jogador velocista ele faz diferença, mesmo não sendo um primor técnico. Então, esses três aí também, pouco tempo, mas ajudaram bastante. E o São Paulo teve oportunidades para ampliar graças a eles também. Senão, provavelmente, seria aquele jogo em que o São Paulo ia flertar com a tragédia até o último minuto. Então, a entrada desses três foi importante também. De resto, eu sigo as notas do Raul e a análise dele perfeita. Bom, Gui, excelentes observações aí. Se vocês me permitem, eu até vou usar as notas para fazer comentários do jogo. O Rafael, apesar do número grande de finalizações do Novo Horizontino, ele pouco trabalhou. Então, eu vou dar um 8,5 aí pro Rafael. O Cedric, eu vejo ele com muita visão de jogo, visão de espaço, de oferecer o passe para ele, visão de cobertura. Eu gosto muito desse jogador. Então, eu vou dar 8,5 para o Cedric também. Para os 3 zagueiros, eu vou dar 8. Eu só não vou dar mais porque eu achei que o Novo Horizontino finalizou bastante. Porém, isso também é culpa do sistema defensivo, não só dos zagueiros. Para o Enzo, eu vou dar 8,5 também. Não apoiou tanto, mas a jogada do gol foi sensacional. Ele não desistiu. O jogador do Novo Horizontino tinha certeza que o juiz ia dar falta, no caso a Edna. Ele só encostou, não fez nenhuma nuance de fazer a falta, roubou a bola. O Oscar deu um passe maravilhoso e o Lucas, então, nem se fala. Que jogador espetacular, não desistiu da jogada em nenhum momento. Poderia cair até dentro da área, mas fez questão de ir até o final e deixou a bola só para o Caleri de bandeja fazer o gol. Meio campo, o Alisson, gente, no primeiro tempo, com aquele drible de corpo, quase saiu um golaço ali. Ele poderia bater ou tocar para o Caleri, mas a jogada não teve uma conclusão, infelizmente. Então, vou dar 8 para o Alisson. Eu vou dar 7 para o Alisson, que bateu uma falta na trave, né, Carlão? Cobrou muito bem a falta. Putz, bem lembrado, eu ia esquecer disso. Então, mais do que nunca, 8 para o Alisson. Hoje, 7 para o Marcos Antônio. Foi discreto, mas também não comprometeu em nenhum momento. Para o Oscar, eu vou dar 9. Que realmente o passe dele ali, se você pensar a distância do passe, não é uma jogada fácil. Parece fácil para o Oscar. Ele faz parecer fácil, mas a jogada não é fácil. Eu vou dar 9 para o Lucas Moura também. E pelo gol eu vou dar 8 para o Caleri. Eu acho que ele perdeu alguns confrontos, mas o sistema não ofereceu muita coisa para ele, como a gente já debateu bastante aqui. Acho que o André Silva do lado dele, como o Gui falou, ajudaria bastante mesmo. No mais, e para o Zubeldia, eu vou aproveitar para o Zubeldia, eu vou dar nota 5 para ele, porque eu acho que ele, com esse plantel do São Paulo, ele poderia aproveitar o time de uma forma muito melhor. Mas eu não tenho perspectiva nenhuma. Acho que até o final do campeonato, ele pouco vai mudar, justamente por medo, por receio de alguma coisa dar errado. Bom, Carlão, eu agradeço de... Oi, pode falar, querido. Eu queria fazer 3 parênteses nos seus comentários aí. Por favor. Primeiro, para mim, o Enzo Dias é o jogador mais regular do São Paulo no Campeonato Paulista. Tá? O jogador mais regular. Segundo parênteses, o futebol tá chato, né? Tava assistindo no final de semana, Grêmio e Juventude. O cara fez um gol de bicicleta. E aí foram buscar na regra que é jogo perigoso. Então tá proibida a bicicleta no futebol. Agora estão querendo, o gol do São Paulo foi irregular, porque o jogador... Meu, pelo amor de Deus, futebol é contato. Não quer contato, vai jogar tênis. Então, assim, o futebol tá muito chato, né? Muito chato. E terceiro e último parênteses. A única chance, a única possibilidade do senhor Zubeldia continuar no São Paulo é se ele for campeão paulista. Então eu espero que ele tenha isso em mente e escale um time decente para o próximo final de semana. Agora a gente vai entrar no mérito aí de quando vai ser o jogo, né?
Se vai ser no sábado, Boa. em Barueri, porque vai ter show lá no estádio da W Torre, ou se vai ser na segunda-feira, lá no Allianz Parque. Tem essa disputa, esse imbróglio. E agora, logicamente, os caras vão fazer todo aquele carnaval que sempre envolve São Paulo e Palmeiras. Tá? Aí vai vir aquelas historinhas de sempre, né? Tentaram tumultuar. Daqui a pouco vamos falar quem vai tentar tomar o estádio deles de novo. Aquelas fake news históricas, né? Enfim. Mas assim, espero que o senhor Zubeldia tenha isso em mente. Que a continuidade dele no São Paulo depende do título do Campeonato Paulista. Não pense ele que chegar na final vai ser o bastante. Até porque ele faz um trabalho abaixo da crítica no São Paulo. Abaixo da crítica. E tem muita gente comparando ele com o Carpini, e eu discordo completamente. Discordo completamente, porque o Carpini ele começou a temporada o ano passado no São Paulo. O Zubeldia não, ele já vem de um trabalho aí da temporada passada. E um trabalho fraco, ao meu ver. Aquela semifinal contra o Atlético Mineiro não desce até hoje. Não desce até hoje. Não fez nenhuma substituição, fez uma substituição. Entre outros jogos que ele escala o time, faz substituições, não faz substituições. Para mim, o trabalho dele não tem coerência nenhuma. Então, eu espero que ele tenha isso em mente, que ele escale um time decente. Porque se escalar um time decente, o resto deixa que a camisa ganha lá dentro. Boa, Gui. Boa observação. Penso dessa forma também. Hoje eu vou fazer diferente. Eu já vou dar meu boa noite aqui. Depois eu vou chamar o Raul para puxar o boa noite. Eu gostaria muito de agradecer você que está assistindo a gente aí. Comente aqui no YouTube, os comentários estão abertos. Dê o joinha, acione o sininho, compartilhe nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Tamo lá nas 3 redes sociais com _tricolor. YouTube, Twitter e Instagram. Eu gostaria de dar uma boa noite a todos, uma boa noite ao Raul, boa noite ao Gui, boa noite ao Alê, boa noite a todos que nos acompanham. E agora a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Como diria a frase do filme O Protetor, se você pede a chuva, você tem que aguentar a lama. Agora o bicho vai pegar. Uma boa noite a todos. E eu vou deixar a palavra agora com o Raul. Boa noite, meu querido. Boa noite para vocês aí. Boa noite, Carlão. Boa noite, Gui. Só emendando aqui o Gui falou do estádio. Cara, eu torço de verdade para que o time deles consiga o estádio para jogar do Allianz Parque, porque acho que é legal a gente jogar lá dentro, principalmente mata-mata. Então, assim, a Arena Barueri, não, vamos jogar lá dentro do Allianz Parque e resolve lá dentro e acabou. Acho que o São Paulo não tem que chegar lá com medo, não tem que chegar com nada disso, tem que ir jogar bola. E é um estádio que, em mata-mata, favorece o São Paulo. Então, vamos embora. Tem medo, não. Boa noite, Gui. Concordo muito, Rô. Acho que a gente tem que jogar lá dentro. Espero que o Vitor Roque jogue também. Eu quero o Palmeiras completinho, para depois não ter choro, entendeu? Em caso de eliminação, nós estávamos desfalcados, nós não pudemos jogar no nosso estádio. Então, assim, eu quero eles completinho, com força máxima. E o resto, a camisa do São Paulo, que entorta varal, ela cuida do resto. Só espero que o senhor Zubeldia colabore com a gente, né? Eu espero que ele colabore com a gente. E de resto é isso daí. Agora é clássico, agora é aquela coisa, né? Tirem as crianças da sala. É isso aí, Carlão, é isso aí. Exatamente. E, cara, é aquela coisa. A gente tem que entender que não será fácil, é um jogo único, um jogo fora de casa, território inimigo, território hostil, mas nós temos totais condições, desde que o nosso técnico faça o mínimo. Se ele fizer o mínimo, eu acredito muito na classificação do São Paulo lá. E, claro, ao longo da semana a gente vai falar muito desse jogo, vai ter mais vídeos, vai ter mais interação com a galera aí, e vamos embora. Acredito muito, para mim aí, o que eu falei lá atrás, eu não vou mudar minha opinião, não vou voltar atrás, não. Sempre que tem o São Paulo e Palmeiras, eu sempre vou acreditar no São Paulo. Sempre. Não só pela camisa, mas como pela história, pelos números, pelos fatos. E freguês é freguês.
Boa noite para todos, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo que acompanha a gente. E ao longo da semana tamo junto aí. Valeu! Arrivederci!